Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo que eu fiz, que é o tutorial do jogo da velha, um inscrito teve uma dúvida, uma solicitação inclusive que ela fez, perguntando como é que eu poderia fazer um seletor de fase, para o jogador 1 escolher se quer jogar com bolinha ou jogar com um X. E eu comecei a explicar para ela, eu vi que eu tinha que fazer algumas modificações e ficaria bem ruim eu explicar isso tudo via texto. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando algumas atualizações que eu fiz, inclusive uma correção de um erro que eu fiquei adiando para corrigir e acabou que eu não tinha feito. Que era a condição seguinte: no jogo tem a condição de empate, né? Ou seja, quando todas as peças foram preenchidas e nenhum jogador venceu. Aí eu tinha até feito uma atualização sobre isso, eu criei uma variável, vou explicar exatamente como é que funciona a lógica disso. Só que tem uma condição também que eu tenho que verificar se todas as peças foram preenchidas e se o jogador venceu. Aí eu fiz uma lógica que funcionou bem. Mas primeiro vamos à dúvida que a inscrita teve, a Rosemary. Inclusive, muito obrigado pela pergunta, foi bem interessante para mim poder voltar para o projeto. Inicialmente, eu fiz o que? Eu criei uma nova layer. Essa layer eu coloquei um fundo preto, certo? Fundo preto. Coloquei um texto normal, escolho o símbolo, o texto não importa. Aí eu peguei os próprios objetos que eu tenho no jogo, que seria o X, a bolinha X, certo? Eu fiz o que? Eu copiei eles para o novo objeto e coloquei aqui. Ou seja, aqui eu tenho apenas o X e a bolinha, na verdade, o X. Apenas isso. E tem essa layer com escolha o símbolo. A única função disso aqui é para o seguinte: quando o jogador iniciar o jogo, quando ele clicar na opção, automaticamente essa layer vai ficar invisível. O jogador vai ver o jogo, normal. Apenas isso. Apenas isso. Antes disso, eu vou mostrar algumas alterações que eu fiz em relação ao jogo. Eu tenho essa barra aqui, essa barra que eu criei, que ela vai ter uma variável booleana chamada animate, que é só para fazer uma animaçãozinha para quando dá a vitória do jogador. Só isso que ela vai precisar por enquanto. E os botões também, eles tinham um tamanho de 100 pixels. Eu mudei para 120, ou seja, vai ficar 120 por 120. Porque estava reparando aqui que algumas vezes que eu clicava, por exemplo aqui, quando eu tinha um espaço aqui de 100 por 100, aí eu clicava aqui nessa beiradinha, aí não reconhecia clique. Aí já tá vendo aqui porque ele não ocupava perfeitamente o espaço. Para evitar isso, o que eu fiz? Eu cliquei no objeto, aumentei o dedo tamanho de 120 por 120. Aí dessa forma, acontece com que ele ocupa melhor espaço dentro de cada quadrado e fica mais fácil para quando a gente for jogar e quando for clicar. Muito mais simples. Eu parei um pouquinho a gravação porque eu queria organizar melhor os elementos aqui na tela. Que não fica muito bom a gente fazer isso dentro do vídeo não. Pronto, aí eu organizei melhor, alinhei melhor todos os elementos, certo? Posso até fazer com que esse aqui fique 2 pixels para cá, não tem problema. Aí fica até melhor a disposição dos botões. Por exemplo, aqui eu gosto de colocar todos no mesmo frame para poder verificar se a distância está boa. Tá tranquilo, tá ok. Agora sim, tá bom. Aí feito isso, que eu vou fazer o que? Queria só mostrar para vocês essa disposição que eu fiz dos botões. Vamos partir agora para o código. Como vocês podem ver, eu criei uma nova variável. Aí eu até coloquei uma descrição dela. Serve para armazenar o símbolo escolhido pelo jogador, certo? E a variável jogador, antes ela começava sempre com o valor 1. E ela mudava de acordo com um clique que a gente fizesse, que está nesse próprio código aqui. Ele mudando o jogador, certo? Para ficar sempre alternando. O que acontece agora? Agora, como a gente tem, como eu expliquei, que a gente tem a tela escolha e a gente vai clicar no botão, certo? Aí eu coloquei no evento aqui, ó. Quando eu clicar no botão BTN escolha, que é o nome do botão que eu coloquei, certo? BTN escolha. Quando eu clicar no BTN escolha e a lei escolha estiver visível, ou seja, o jogador estiver vendo essa lei, ele vai acontecer o que? Ele vai guardar 0,5 segundos. Esse tempo eu gosto de colocar só para evitar de ter cliques duplos.
Aí é um tempo bem curto, é muito curto, alguns frames só, não tem problema. Aí eu vou verificar a variável jogador, ele vai verificar se o BTN de escolha, animation frame, foi igual a 0, ou seja, aqui eu tenho dois frames, o 0 e o 1, certo? Ou seja, quando for igual a 0 é bolinha, e quando for igual a 1 quer dizer que é o x. Aí nessa variável, o jogador antes ele pega o jogador 1, que é o bolinha, e o jogador 2, que é o x, certo? Essa escolha. E no jogador símbolo nome, que vai ser o próprio símbolo bolinha ou x, ele vai ser atribuído também na escolha do jogador. Eu vou definir qual que é o símbolo do jogador 1. Eu só preciso saber do jogador 1, o jogador 2 não precisa, certo? Aí quando eu acabar de rodar esse evento, ele vai atribuir nessas duas variáveis esse valor, e no final ele vai fazer com que a escolha ela fique visível, certo? Ficando visível, agora você pode, o jogador vai poder continuar jogando. Para evitar com que, na hora que a gente estiver jogando, rodar essa tela aqui, se eu não coloco por exemplo, a opção que eu coloquei aqui, se a escolha estiver visível, está até aqui, ou seja, os eventos do jogo só vão funcionar quando essa lei estiver desativada, certo? Por exemplo aqui, mais ou menos no canto superior direito, eu tenho um botão aqui para resetar a fase, certo? Eu clico aqui, não acontece nada, e aqui também não acontece nada porque eu estou impedindo que rode esse evento quando essa variável ela estiver, essa layer estiver visível. Se ela não estiver visível, ele vai rodar o evento. Aí acontece com que quando a gente clica em qualquer um símbolo, aí a gente pode jogar. E esse tempo que eu coloquei, esse 0,5, para evitar que, por exemplo, quando você acaba de escolher a opção, por exemplo, está mais ou menos o botão aqui, eu acabei de clicar. Se eu não colocasse esse tempo aqui, aí ele aconteceu o que? O touch ele ia reconhecer e também ia tocar o primeiro evento aqui. Vou tentar ver se vai funcionar. Aqui algumas vezes ele acontece isso. Eu escolho, tá vendo? Aí já tá escolhendo a opção. Por isso que é importante a gente colocar dentro do evento de touch, principalmente você tem vários objetos sobrepostos, você coloca um pequeno tempo para evitar com que o evento do clique ele vá para o próximo botão que está na layer de baixo. Porque isso aqui é muito rápido. Porque se eu não colocar isso aqui, ele vai deixar a lei invisível e vai reconhecer que eu estou clicando e já ativar o botão referente na região que eu acabei de clicar. Aí por isso que é muito importante a gente colocar esse pequeno tempo no evento. Eu clico e não acontece nada. Agora eu clico e acontece. Tudo bem. Aí eu tinha colocado aqui fim de jogo. Até no vídeo anterior já tinha. Ou seja, quando eu verifico as jogadas, quais são as jogadas que foram vitoriosas, no final eu estou mandando rodar a variável, a função, aliás, a função chamada vitória jogador. Quando roda essa função vitória jogador, ele vai dar informação de qual jogador que venceu, certo? Para saber qual jogador que venceu, agora que eu tenho a opção de escolha, eu tenho que saber qual jogador que foi escolhido, certo? Por exemplo aqui, sempre o jogador 1 o primeiro vai clicar, certo? Então eu tenho que diferenciar qual é o jogador 1. Se eu clico no X, por exemplo, o X agora é o jogador número 1. Vou fazer uma jogada onde o jogador 1 vai vencer. O jogador 1 vence. Aí eu até falei para vocês a questão da da variável booleana que eu coloquei dentro dessa linha. Ela vai servir exatamente para fazer, ele vai fazer isso aqui. Ela começa pequenininha, ela vai crescer. Quando ela acabar de ser criada, ela vai fazer isso aqui. Ela vai só crescer do tamanho normal que ela está até o tamanho total. Apenas isso. Essa variável vai servir só para isso. E quando ela for criada, você vê que assim que ela for criada, eu estou mandando colocar a variável em true. E aqui embaixo eu estou fazendo apenas um lerp, ou seja, o tamanho dela, tamanho atual, até o tamanho que eu especifiquei, que é 440 pixels, e vai demorar só 0,4 segundos para fazer isso. Que é o tempo do lerp que eu quero que aconteça esse evento. Tudo bem. Aí dessa forma a gente tem a linha. Aí como eu estou explicando para vocês, que eu acabei criando uma variável fim de jogo, e toda vez que ele roda esse evento, aí no final ele vai fazer o quê? Quando ele acabar de rodar a vitória do jogador, ele vai colocar fim de jogo. Por que é muito importante esse fim de jogo?
Porque quando eu coloquei essa verificação de todas as opções de vitória, certo? No final, eu faço a verificação de empate. Por quê? Se em alguma dessas situações, se acontecer uma situação onde foram jogadas as 9 jogadas, foram feitas as 9 jogadas, certo? Toda vez que eu jogo, eu adiciono 1 na variável contador. Essa contador é quantas jogadas foram feitas. No jogo da velha, a condição de empate é todas as 9 peças estão acesas, ou seja, estão ativas. São 9 jogadas. Então, naturalmente, a condição de empate do jogo seria quando o contador chega a 9. Só que se eu não colocar essa variável fim do jogo e eu atribuir assim que eu mandar rodar a vitória, eu atribuir ela para true, acontece que mesmo ele rodando e chegando a vitória, ele vai sobrepor e vai colocar empate. Porque ele não sabe se chegou ao fim do jogo ou não. Eu tenho que avisar que chegou ao fim do jogo. Por isso que é muito importante fazer isso. Por exemplo, chega numa situação que ele vai na diagonal. Ela é a última jogada que você vai fazer, a jogada número 9. E ela deu uma vitória para algum jogador. Aí, quando ele for rodar esse evento, ele não vai conseguir rodar porque eu já troquei a variável para fim de jogo. Feito isso, ele dá vitória com as 9 jogadas. Outra alteração que eu fiz no jogo também, como eu falei com vocês, além de colocar escolha sempre está invisível para o jogador poder fazer qualquer jogada, eu fiz também um evento que eu verifico também se não é fim do jogo. Porque se eu não colocar essa fim do jogo aqui dentro também, acontece exatamente isso. Eu vou mandar rodar o jogo, vou fazer uma jogada de vitória normal, pronto, acabou o jogo. Só que se eu clicar aqui, o jogador entende que o jogo está funcionando ainda, porque eu não estou verificando se o jogo acabou. Por isso que é muito importante colocar, perguntar se o jogo acabou. Aí faz a mesma coisa. Se eu clicar aqui, não acontece nada, não acontece mais nada, porque eu estou verificando aqui se o jogo acabou. Por isso é muito importante você ter um controle total das ações do jogo, certo? E a última verificação que vocês devem estar um pouco de dúvida é sobre essas informações de line. O que acontece? Vocês repararam aqui que quando acontece a jogada, eu estou fazendo riscando a linha praticamente da forma que acontece no jogo da velha. A linha é criada de acordo com a vitória. Como é que eu vou saber qual posição que foi dada a vitória? É bem simples, no jogo já tem especificado, ou seja, as condições de vitórias na horizontal, condições de vitória na vertical, 3 e 3, e condições na diagonal, certo? Cada condição dessa eu sei exatamente quais são os botões que deram vitória. Ou seja, essa aqui, 0, 1 e 2, significa essas 0, 1 e 2. Ou seja, a vitória ela tem que aparecer aqui, certo? O que acontece? Eu vim aqui, eu peguei a barra, posicionei, centralizei que é onde eu imaginei que era, e peguei esse valor da a posição da linha. A mesma coisa eu fiz na linha de baixo, fiz a mesma coisa. E na versão de diagonal, eu faço o que? Eu mudo o ângulo para 90 graus, mesma coisa. Eu posiciono ela na posição aqui, pego o valor da posição, depois vem de novo no meio, pego o valor da posição, e no final, pego o valor da posição. E na diagonal, se eu sei que é 0 graus e aqui é 90, então aqui é 45 graus. 45 graus é assim, eu pego o valor novamente, e quando ela é ao contrário, é 135 graus. Aí fazendo isso eu tenho todas as informações de linhas que eu quero desenhar para o jogador. Aí o padrão deixa uma área onde o jogador não vai enxergar, certo? E no começo do jogo eu estou fazendo o quê? Que ela fica o tamanho de 10 pixels. Aí vocês perguntam, por que eu já não deixo em 10 pixels? Exatamente por isso, porque ela fica muito ruim de ver. Aí o que acontece? Eu acho melhor eu deixar o tamanho normal e quando eu inicio o layout, eu mudo o tamanho dela para 10 pixels apenas. Certo? Porque ela vai estar com 10 pixels, aí quando eu dar a condição de vitória, eu vou angular ela para lá, vou posicionar ela onde eu quero, fazer a angulação que eu quero, certo? E no final eu faço a animação dela crescendo, apenas isso. E tem mais uma coisa também que eu fiz, que é usei um efeito chamado ajuste HSL. Por que esse ajuste é bem interessante?
Por exemplo, aqui, ó, eu posso mudar para várias cores se eu quiser aqui, ó. Posso colocar 80, roxo, eu tenho 60, azul e várias cores. Aí posso mudar também a saturação, reduzir, aumentar. Aí posso também luminosidade, fica mais escuro, fica mais claro. 150, uma linha bem mais grossa. Acho que até 150 é bonitinho mesmo, vou deixar 150 para destacar bem. Aí eu vou manter ela, o valor não importa. Por que eu faço isso? Aqui no ajuste HSL eu estou usando um evento que eu estou mudando estou mudando esse parâmetro 0, que é o RGB, que é a cor, para 100 e 40. Por que 100 e 40? Porque são as cores que eu tenho. 40 é o verde e 100 é o rosa, que é exatamente as cores que eu estou usando dos elementos, rosa e verde. Aí quando eu chego à condição de vitória, eu vou trocar a cor para rosa ou verde. Deixa eu ver se a linha mais grossa ficou mais interessante. Ficou bem mais interessante essa linha mais grossa. Gostei disso. Deixa eu ver essa linha verde. Quando é verde, é bem mais legal. Aí eu posso fazer o que também? Se eu tenho 440, eu sei que é um tamanho bom. Eu vou aumentar esse tamanho aqui para mais. Colocar o tamanho para 480. Só que quando fica na lateral ela fica muito grande. Pode ver, está funcionando perfeitamente. Aí os ajustes foram todos feitos aqui. E para dar vitória ao jogador, eu estou fazendo a seguinte verificação. Se símbolo vencedor, ou seja, quando eu chamo essa função vitória ao jogador, eu criei um parâmetro nele que chama símbolo vencedor, que ele é um string. Ou seja, quando vencer, eu quero falar se é a bolinha ou X que venceu. Certo? Aí eu vou falar, se o jogador for igual a 1, é bolinha. Se não, é X. Eu mando essa informação para dentro da função. E no final do jogo, eu estou verificando se símbolo vencedor foi igual ao jogador símbolo nome, ou seja, o símbolo que a gente escolheu no começo do jogo, vai ser jogador 1 vence. Se não, jogador 2 vence. Aí com todas essas alterações, o jogo ficou bem mais interessante, sim. Tem as opções de erro, já corrigi todos os problemas que tinha. Aparentemente que eu me recordo, eu corrigi todos. E aparentemente está tudo certo. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Um abraço e até mais.